Buenas gauchada, tudo for especial? Eu sou o Lucas Negro e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. Cheio desta feita eu quero te trazer os detalhes da letra e contar a história de Criado em Galpão, clássico eternizado pelos serranos. Então é o seguinte, enquanto eu preparo meu mate eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/linhacampeira e aproveita e ative aquele sincero, aquela égua madrinha das notificações que sempre, mas sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Criado em Galpão é uma baita vaneira que é de composição do Kid Grande, João Sampaio e do Walter Moraes. Foi lançada pela primeira vez no ano de 1998 no excelente disco dos Serranos de nome Criado em Galpão, e ela é a primeira música daquele CD. E vale lembrar que o Walter Moraes, à época, ele fazia parte do conjunto Serranos e depois, quando se lançou em carreira solo, ele também regravou esta baita marca. Criado em Galpão tem uma letra que conta a vida de um desses peão de campo de antigamente que morava para fora nas estâncias, morava praticamente dentro do galpão e tudo que ele fazia era sempre em torno da lida de campo. Então tinha essa marca, ela tem uns termos velho que são bem gaúcho, bem regional e vale a pena então a gente dar aquela esmiuçada na letra e depois vamos explicando detalhe por detalhe. Nasci na pampa azulada e da minha terra sou o peão, estampa de índio campeiro que foi criado em galpão. Gosto do cheiro do campo e do sabor de um chimarrão e de dobrar boi brabo a pialo nos dias de marcação. Nesse primeiro verso é para mostrar a origem do peão, né? Nasceu no meio da pampa azulada, então na pampa com um dia de um céu azul, e que realmente ele gosta de trabalhar e fazer as coisas da lida, né? A lida é a vida dele. E ele fala que ele gosta de dobrar boi brabo a pialo. Dobrar um boi a pialo é a própria consequência do movimento. Então, porque quando se piala um boi com o laço, se pega pelas patas dianteiras do animal, ele cai com a cara no chão e cai dobrado. E aí logo em seguida, então, é feito o serviço que geralmente é feito nesse momento, que é de castração e demarcação. Então é parte da lida campeira do dia a dia deste gaúcho da letra e que ele gosta muito disso. Gosto de fazer um potro se esporear na minha chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. As chilenas são um tipo de espora. Essas esporas que tem as rosetas que tem várias pontas, tá? Então diversas pontas. E o peão ele fala que gosta de fazer o potro se cortar na chilena, porque ele justamente tem esse ofício de domador. E a gente sabe que isso não é por maldade, porque como quem já acompanha uma doma sabe que é um serviço bruto, de vez em quando durante o serviço pode ocasionar de o potro se cortar. E sentir o vento na cara esparramando a melena, tchê, isso é o maior momento de liberdade que mostra essa conexão do gaúcho, do cavalo, com a natureza, com o pampa. Então mostra essa liberdade, sentir o sopro do vento esparramando a melena, ele se sente grande, ele se sente livre. E melena é como a gente chama ou se refere aos cabelos longos, os cabelos compridos, mas isso é utilizado somente para os masculinos, é somente para homens. Tu pode chamar esse cabelo longo, meio desarrumado, de melena, tá? Para mulher não é aplicado essa designação de melena. Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim. Uso um tirador de pardo arrastando no capim. Uso uma bombacha larga com feitio do melhor pano e um 30 ao correr da perna com palmo e meio de cano. Tirador de pardo é uma coisa do tempo antigo. Hoje já não se usa mais, principalmente devido às legislação ambiental, né, tia? Então, o pardo é uma referência ao veado pardo. Antigamente era muito comum se fazer tiradores, guaiacas e outras peças de uso da pilcha e até também dos aperos de animais de caça, como por exemplo o veado, a paca, capincho e assim por diante. E o 30 ao correr da perna é uma referência ao revólver, tá? Então era bem comum antigamente a gauchada sempre andar
com a guaiaca forrada de bala e com coldre com revólver. Porque antigamente se viajava muito a cavalo e solito também. E sempre durante o caminho podia se topar com alguma fera ou até com algum imprevisto dos bichos homem, né? E era preciso então ter as armas sempre prontas para caso essas eventualidades. Crinudo que sacode arreio, engancho só na paleta, pois as esporas que eu uso tem veneno na roseta. Tem um preparo de doma trançado com perfeição para fazer qualquer ventena saber quem é este peão. Aqui nesse verso ele continua comentando como que é a lida dele de domador. Então ele fala um crinudo. Crinudo é uma referência aos cavalos que ainda não estão domados. Então, tradicionalmente, se doma o cavalo com a crina comprida e depois que tu termina o serviço, aí sim tu pega a tesoura e ajeita o toso do cavalo. Tá? Então é uma tradição, isso é bem comum em praticamente todas as instâncias, até para tu poder distinguir quais são os cavalos que já estão domados e quais ainda não foram domados. Então ele conta que o crinudo sacode os arreios, né? E ele é obrigado a enganchar as esporas na paleta do animal. Que é justamente para ele se manter firme em cima, porque o cavalo não está cedendo, não está fazendo o movimento que ele quer que ele faça, e ele precisa se afirmar para corrigir o cavalo e botar ele certo na doma. E tem depois em seguida aquela força de expressão, pois as esporas que eu uso têm veneno na roseta. Então é uma força de expressão para dizer que quando ele usa as esporas, ele usa e realmente faz funcionar. Ele consegue tomar o movimento e fazer que o cavalo faça exatamente aquilo que ele quer. E até, né, tia, porque se tu botar veneno na roseta, tu vai acabar estragando o cavalo e estragando a doma. Não tem sentido nenhum, é simplesmente uma força de expressão. E os preparos de doma são os arreios que o campeiro utiliza para fazer a doma, para fazer o serviço. Então ele comenta que são trançados com perfeição, ou seja, há por trás disso um excelente trabalho de guasqueiro ou de sogueiro, que por mais que a lida é bruta, ainda se admira muito essa arte crioula. E ventena ou ventana é uma referência a esses cavalos que têm um comportamento mais arisco, são mais difíceis de lidar, são mais matreiro, que corcoveiam bastante e que não aceitam a doma tão fácil. Então é um cavalo com temperamento mais arisco, então precisa um pouco mais de serviço para que tu endireite e ajeite esse cavalo. O dia que eu não puder aguentar mais o repuxo, talvez o Rio Grande diga lá se foi mais um gaúcho, mas enquanto eu tiver força, laço, domo, tranço ferro e na invernada do mundo mais um rodeio eu encerro. E esse último verso ele sintetiza aquilo que o gaúcho sempre quis, o sonho dele, toda a vida dele, né? Todo o amor que ele tem pelo seu pago, pelo seu trabalho, pela sua vocação. Então ele fala que ele vai trabalhar, ele faz tudo o que for preciso até não aguentar mais o repuxo. Ele vai laçar, domar e até trançar ferro. E aí tem essa expressão interessante que é trançar ferro, que pode dar duas interpretações. A primeira delas, vamos dizer assim, mais filosófica, pode ser no sentido de tu trançar ferro quando tá gineteando, quando tá domando, de trançar as esporas por baixo das costelas do cavalo para se manter firme nele. E no outro sentido também, de trançar ferro pode ser de trançar ferro de faca, adaga, de espada, então no sentido de tu pegar, ir às armas, ir à luta. E no final de tudo, então, esse gaúcho criado em galpão, ele vai continuar no campo, vai continuar fazendo as coisas que ele quer até que o último rodeio da sua invernada se encerre, né? Até o último rodeio da sua vida. Por isso, então, tia, que essa marca criada em galpão, ela é tão simbólica, ela é tão expressiva, porque ela conta a história de tantos e tantos gaúchos anônimos que seguem aí palanqueando a tradição por esses nossos fundões de campo de nosso Rio Grande Sagrado. Tia, se te agradou saber um pouquinho mais a respeito dessa marca, tu já sabe o que fazer, né? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie no WhatsApp para toda a gauchada e ajude a Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. No mais, aqui te deixo um abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.